Mas abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Eu queria falar um pouquinho sobre esperando no Senhor. Amados, muitas pessoas, elas têm dificuldades em esperar. Pergunta a pessoa ao seu lado: você é uma pessoa ansiosa? A Bíblia diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Há muitas pessoas que têm uma dificuldade grande de esperar coisas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Desculpe que eu estava em viagem, eu não consegui preparar essa mensagem com slides. A gente sempre coloca aqui umas fotos. Vocês têm gostado que a gente coloca as fotos? Ajuda, né? A gente aprender um pouquinho mais com as fotos. Mas eu estava fora e não deu para eu fazer esse material. Mas eu queria ministrar uma palavra rápida sobre a importância de esperar. Amados, muitas pessoas estão morrendo no meio do deserto. Não estão aprendendo a esperar em Deus. E nós queremos começar falando um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu faço uma pergunta para você. Você gosta de trabalhar? Amém. Agora sim, hein? Gostei de vocês falarem amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículos 4 e 5. Preste atenção nesses dois versículos. Este é o começo. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Queridos, trabalho existe antes do pecado. Repita comigo: trabalho existe antes do pecado. Antes do pecado entrar no mundo, havia trabalho. O que não havia, preste atenção que isso aqui é uma palavrinha-chave para você. O que não havia era o homem suar para trabalhar. Havia trabalho, mas havia uma capacidade imensa de Deus sobre Adão e Eva. Quando os homens pecaram, Deus falou para Adão: do suor do teu rosto comerás. Mas antes de haver o pecado, havia trabalho, mas havia uma capacidade especial da parte de Deus. Quando o homem pecou, a Bíblia fala que o pecado, ao entrar no mundo, passou a todos os homens, e quando o primeiro momento ali, Deus já vinha avisando os homens: olha, o dia que você comer aquilo que eu falei para vocês não comerem, certamente morrerás. Quando eles pecaram, eles viram: nós estamos ainda vivos, e continuaram a pecar, e a terra se encheu do pecado, o pecado passou aos homens, e chegou um momento que Deus parou de agir nos homens. Porque eu estou falando desse detalhe aqui que é muito importante, amados. Um homem que não tem uma revelação de Deus, um homem que não tem um toque de Deus, um homem que não tem uma ação de Deus sobre ele, um homem que não tem unção de Deus, as coisas ficam muito mais difíceis no trabalho. E eu falo trabalho de todos os níveis: trabalho no reino, trabalho nas coisas que faz, e até mesmo trabalho humano, que todos nós temos que fazer. Todos nós temos que trabalhar.
Muitas das vezes, meu amado, nós vamos nos arrastando para o trabalho. Ai, hoje é segunda-feira. Quem é que passa por isso? Ai, hoje é segunda-feira. Ai, 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 ai. Amados, quando há uma unção de Deus em nossa vida, parece que Deus nos levanta. Até na segunda-feira. Posso ver amém? É. Tem dias que eu estou me arrastando, amados, mas Deus vem e traz aquela vitamina, e parece que a minha força, hoje eu não dormi, meu amado, mas acabou aqui o sono. É interessante, quando Deus toca nas nossas vidas, parece que alguma coisa Ele mexe dentro de nós, que faz toda a diferença. E nós devemos nos alegrar quando Deus está agindo em nós, porque Ele está agindo para nós trabalharmos. Nós temos que tomar muito cuidado com o evangelho que está sendo pregado aí fora. O evangelho está sendo pregado muito errado. Oh Deus, faça a tua vontade. Tudo que Deus fez na terra, praticamente 99% que Deus fez na terra, os milagres que Ele atuou, Ele usou o homem. Moisés, um dos maiores milagres que Deus fez na terra, abriu o mar, mas Ele abriu de qualquer maneira? Não, Ele usou o homem. Jesus, um dos maiores milagres que Jesus fez na terra, ressuscitou Lázaro, mas o que Ele disse? Tirai a pedra. Pensa em milagres, pensa nas histórias bíblicas, tudo que está acontecendo na Bíblia, você vai ver que o homem participou. A sombra de Pedro curava. Para ter sombra tem que ter homem. Uau! Os paralíticos levantavam, as coisas aconteciam, mas a sombra para se projetar sobre os enfermos, um homem deveria passar por ali. Amados, nós temos a tendência do Bolsa Família. Vocês sabem a história do Bolsa Família, não é? Um dia Jesus multiplicou os pães e os peixes. Uau, esse vai ser o nosso rei. Já quiseram fazer Jesus o ministro da fazenda, já queriam colocar ele para instituir o Bolsa Família em Israel. Ganhar a Bolsa Família, cesta básica, todo dia 2 peixinhos, mas que é 5 pãezinhos e 2 peixinhos, eu sempre me confundo com essa história. Ele faz o milagre, ele opera, ele vai ter que ser o nosso rei, vai dar comidinha para a gente, Bolsa Família todo mês. A gente não gosta de trabalhar, essa é a realidade. A gente não gosta de trabalhar, essa é a realidade. A gente gosta de tudo de mão beijada. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Não tenho tempo para falar todos os milagres. Mas pensa, acabamos de falar de um milagre de Elias. O que Elias mandou fazer? Vai trabalhar, faça um bolo primeiro para mim. Se você olhar, meu amado, é sempre o homem atuando. Jesus vai curar o cego, faça um lodo, cuspiu no chão, trabalhou, botou lá no olho, agora vai se lavar. O homem teve que andar com os olhos ardendo, e ele chegando lá, foi curado. Amados, esse texto aqui são os primeiros versículos da Bíblia. Para que houvesse plantas na terra, o homem precisaria existir, porque senão não teria trabalho na terra. Semana passada nós ministramos aqui sobre família. Quem é que estava aqui semana passada? Levanta o braço. O que nós ministramos aqui foi trabalho. Trabalho se aproxima, respeito,
carinho, simpatia, trabalho, trabalho, trabalho. Quando a gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas a gente fala, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, mas eu acho que Jesus vai salvar minha família do nada. Não, Deus nos chama para trabalhar. Por isso, meu querido, o primeiro momento, antes de a gente falar de espera, aprender a esperar, cuidado com essa palavra esperar. Tem gente que quer esperar sem fazer nada. Diga a pessoa ao seu lado, não fique sem fazer nada durante a espera. Deus falou através da profetisa Maria Aparecida que Ele vai me dar, então eu vou ficar de braço cruzado, esperando aqui a coisa se acontecer. Não é isso que a gente ensina aqui não, filho. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Mas esse amor tão grande que Deus tem por nós, nos chama a estar com Ele, trabalhando junto dEle. Posso ver amém? Um dos problemas seríssimos que nós temos, não é a falta de acreditar em Deus. Um dos problemas terríveis que nós temos, sabe qual é? Não é a falta de acreditar em Deus, é a falta de acreditar em nós mesmos. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Alguém aqui tem alguma dificuldade de acreditar que Deus cura cegos? Alguém aqui tem alguma dificuldade de acreditar nisso? Agora eu pergunto para vocês, quantos cegos vocês já oraram para ser curados? Quem aqui já orou, colocou as mãos sobre um cego e orou para que ele fosse curado? Levanta o braço. 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos. De uma plateia talvez de 70 pessoas, 4 mãos levantadas. Nós não temos dificuldade de acreditar que Deus cura, mas nós temos uma profunda dificuldade de acreditar em nós mesmos que Deus nos chamou para trabalhar com Ele. Nenhum amém, né? Vocês estão assustados comigo hoje, né? Preste atenção no que eu estou falando aqui, meu amado. Quando nós acreditamos naquilo que Deus preparou para nós, nós trabalhamos. Por exemplo, se você falar sobre oração, você vai ver uma coisa muito interessante, amados. Parece que a gente acredita muito em Deus, mas parece que a gente não acredita que Deus quer que a gente ore, que a gente trabalhe, que a gente se ajoelhe, que a gente se coloque como sacerdote diante de Deus a favor de uma situação. E muitas das vezes nós não trabalhamos. A Bíblia diz, Elias era um homem com as mesmas fraquezas que nós temos, mas ele orou, ele intercedeu, ele clamou, ele trabalhou em oração. E nós damos 1000 desculpas para não orar. Não aqui querendo fazer comparações, porque muitas das vezes comparações são injustas. Mas há pessoas aqui, amados, que diante de muitas enfermidades e doenças, talvez foi pessoas que mais trabalharam na igreja, que não pararam de orar, e eu vi essas pessoas orando de madrugada, e eu sei que elas estavam extremamente enfermas, e não paravam, porque há uma sinergia, Deus quer operar, e alguém quer operar junto com Deus. Que coisa tremenda! Deus quer fazer, e Deus está esperando que alguém venha com Ele. Jesus falou, ou melhor, Deus falou, a quem eu vou enviar? Quem é aquele que gosta de trabalhar comigo?
mas nós não acreditamos em nós mesmos. Às vezes nós não convidamos ninguém para a igreja, parece que a gente não acredita no nosso convite mesmo. A gente não convida as pessoas para vir na Casa Luz, a gente nem vai na Casa Luz. A gente às vezes não evangelizamos pessoas porque a gente acredita, ou melhor, a gente não acredita que a gente é capaz de falar para que outra pessoa seja alcançada. Amados, Deus nos chamou para trabalhar, mas o que tem impedido os nossos trabalhos, a gente não é a falta de acreditar em Deus, é de não acreditar em nós mesmos. E isso tem que mudar em você. Posso ver amém? Amados, abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 40, verso 1. Salmos 40, verso 1. Salmos 40, verso 1. A Bíblia diz sobre espera. Salmos 40, verso 1 diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que coisa interessante, esperei confiantemente pelo Senhor. Amados, quando você espera confiantemente ou ansiosamente? Como é que você espera? Confiantemente ou ansiosamente? Trabalho é uma coisa fantástica que Deus nos deu e nós queremos trabalhar. Mas eu vou dizer uma coisa, amados, às vezes nós trabalhamos, queremos ver resultado, e os resultados não vêm no nosso tempo. Os resultados não vêm na hora que a gente quer. E não é falta de fé, não. Você sabe por quê? Porque Deus tem o seu tempo. Eu pergunto para você, eu tenho que correr aqui. Quantos meses são necessários para uma criança nascer? Todo mundo sabe. 9 meses, pastor. Tá bom, já entendi que você sabe. Agora eu pergunto para você, o que adianta você ficar ansioso, gritando, reclamando, nos 5 meses? Sai, criança, agora eu quero que você nasça agora. Se você tirar a criança com 5 meses, ela vai morrer. Há um tempo para as coisas. Agora, será que uma mãe, preste atenção que eu vou falar aqui, eu estou encurtando bastante essa mensagem. Agora, o que essa mãe tem que fazer durante 9 meses? Vou te ajudar, tá? Além de esperar, o que ela tem que fazer durante os 9 meses? Trabalhar, confiar. Preste atenção, queridos. Meu filho, quando foi para nascer, ele passou 9 meses dentro da barriga da minha mulher. E durante esses 9 meses, eu orei por essa criança. Esperar não significa que você vai ficar sem fazer nada. Há um tempo, e no tempo de Deus as coisas virão, mas nesse tempo entre você pensar em algo, você receber uma palavra de Deus e a concretização desse algo, há um espaço de tempo para o nosso trabalho. Há muitos jovens, meu amado, eu também já tive a sua idade, jovem. Eu também já tive 18 anos. Eu recebi promessas, amados, com 18 anos, que só agora, com 46 anos, estão apontando, está saindo uma pontinha da concretização dessa promessa. Olha quantos anos se passaram, faça as contas, 18 menos 46 anos. Agora, o que o Evandro fez nesse meio tempo? Ficou esperando de braços cruzados?
ansioso para que aquilo acontecesse. Ninguém aguenta um negócio desse. Abra sua Bíblia, vamos dar um salto aqui no livro de Lucas. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. Preste atenção no que diz esse texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Repita comigo, Zacarias. Do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos, preste atenção, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Avançado em dias significa, eram velhos, viu? É uma forma mais gentil de falar que a pessoa está velha. Agora, a Bíblia diz, no versículo 11, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu sou velho? Minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te, trazendo essas boas novas. Preste atenção aqui, amados. Esses homens, a mulher era estéril, e eles viveram orando por um filho, orando por um filho, orando por um filho, orando por um filho. Eles ficaram velhos, orando por um filho. Eu acho que eles nem acreditavam mais, será que Deus vai ouvir? Mas eles continuaram orando. Ele até que não acreditava, porque depois Deus fez esse homem ficar mudo, porque ele duvidou, porque se passou muito tempo. Agora, nesse período que eles ficaram orando, veja que coisa interessante, eles pediam um filho. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Eles estavam pedindo um filho, mas pela fidelidade desses homens, orando, da espera, orando, o que Deus fez? Deus deu o filho, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Você vai ver isso na Bíblia, meu amado. Conhece a mãe de Samuel, Ana? Ela pedia um filho. E aquela mulher, ano após ano, esperando, orando. Deus deu o filho. O grande profeta Samuel. Preste atenção, amados. Nós não devemos esperar com ansiedades, mas nós devemos esperar pacientemente. Eu vou ler esses versículos para você. Mas trabalhando em Deus. Esses princípios são fantásticos, meu amado. Eu vou encurtando cada vez mais essa mensagem. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Preste atenção nesse texto.
Você acha que trabalho é só oração? Você acha que trabalhar para Deus é só orar? Hebreus, só orar? Não, me desculpe, Senhor, porque eu falei só orar, porque orar é uma coisa fantástica, mas preste atenção, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, preste atenção nesses dois versículos. Hebreus 5, 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, olha só, atendendo ao tempo decorrido. Em outras palavras, já passou muito tempo e vocês deveriam ser mestres. Quanto tempo você tem de igreja? E eu vou fazer uma perguntinha aqui, talvez que vai estremecer com alguns. Quanto tempo você tem de igreja? E nesse tempo todo que você tem da igreja, você já leu a Bíblia toda? O que você tem feito com o seu tempo? Verso 12, pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Meu amado, quanto tempo de igreja você tem? E eu pergunto, você conhece os princípios elementares da palavra de Deus? Nesse tempo decorrido, você trabalhou com Deus? Ou você ficou esperando algo ansiosamente? E muitos ociosamente. Ansiedade e ociosidade. Quais são os princípios elementares dos oráculos assim? A Deus, assim vos tornastes, preste atenção, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Em outras palavras, vocês ainda são crianças. Amados, não se dá nada para criança. Tem gente que fala assim, eu tenho 18 anos, agora eu posso casar. Mas é uma criança, não cresceu na vida, não sabe nem arrumar a cama, não sabe nem lavar um banheiro e quer casar. Ah, mas eu já tenho 18 anos, mas você chegou aos 18 anos e você não sabe nem arrumar a cama. Você atrasou o seu casamento, você não está preparado para casar. Alguém está entendendo o que eu estou explicando aqui? Ah, pastor, mas eu trabalho muito. Amados, não dê desculpas, meu amado. Se você não arrumar a sua vida, se você não colocar a sua vida em ordem, ah, mas eu trabalho. Amado, será que a sua vida é só trabalhar e ir para o seu trabalho, trabalhar e voltar para casa, e você não faz mais nada para seu crescimento pessoal? Cuidar da sua casa é uma só tarefa. Cuidar daquele jardim do Éden era uma só tarefa que Adão tinha. Ele tinha outras tarefas, de dar nome a todos os animais. Ele tinha um trabalho de administração. E muitas das vezes nós estamos limpando a casa, mas não administrando a casa. Limpa, mas não administra. Limpar é uma coisa, administrar é outra coisa. Amado, a gente tem que entender que essa questão de espera, ela é muito cômoda quando a gente faz uma interpretaçãozinha meio furada. Eu vou ler um texto para você aqui, que a gente pode ficar assim pensando, puxa vida, eu acho que eu estou realmente atrasando o processo.
Quando a gente pensa que a gente pode já ter as coisas, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, presta atenção. Em Gálatas capítulo 4. Em Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 4. Preste atenção. Gálatas 4, de 1 a 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, veja só, o herdeiro é menor, quer dizer, o herdeiro é criança, em nada difere do escravo. O que ele está falando? Quando o herdeiro, ele é dono das coisas, mas ele é uma criança. Ele nada difere de um empregado. O empregado pode fazer o que quiser dentro de uma casa? Não. E o herdeiro criança pode fazer o que quer? Não. Porque é criança. Ele é dono, mas ele não pode gerir as coisas. Posto que é ele senhor de tudo, mas é criança. Olha o que diz o verso 2. Mas está sob tutores e curadores, quer dizer, pessoas que vão dirigir a vida dele, porque ele é criança, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai, até o tempo. Amados, às vezes nós somos tão ansiosos, queremos já pegar bênção, tomar posse de bênção. Tem gente que fala assim, tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha bênção. Amado, você sabe o que é tomar posse de uma bênção, cara? Não é só essa declaração vazia, não é só conceber no coração, tem que haver trabalho, tem que haver preparo. Tem pessoas que não se preparam. Paulo dizia assim, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas no dia que eu cheguei a crescer, eu desisti das coisas de menino. Amados, você tem tempo para crescer e amadurecer e, consequentemente, desistir das coisas do menino. Aí o teu pai vai falar, esse menino não é mais menino, esse menino agora é um homem responsável, aprendeu a lutar pelas coisas, aprendeu a orar, aprendeu a respeitar os meus princípios, aprendeu a amar, aprendeu a ser uma pessoa íntegra, aprendeu a ser uma pessoa santa. Ele chegou no tempo que eu quero. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Existe duas palavras para falar a palavra tempo. Um que é o relógio, ele tem um cronômetro, é o cronos, cronômetro, tempo passa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é cronos. Agora existe uma coisa chamada tempo de Deus, é diferente do relógio, porque tem gente que fala assim, eu já tenho 10 anos na igreja, e o pastor nunca me chamou para fazer alguma coisa na igreja. Mas é claro que não. Ainda não chegou o teu tempo de maturidade. Por que não chegou o teu tempo de maturidade? Porque você não amadureceu, meu filho. Você não amadureceu. Há um tempo de menino e o tempo da maturidade. E para amadurecer, temos que trabalhar. E tem gente que acha que é só o relógio. O tempo está passando, pastor, o tempo está passando, o tempo está passando. Cadê minha bênção? Cadê minha bênção? Olha, Deus, o tempo está passando, cadê minha bênção? E Deus não vai dar. Porque não está maduro. Porque ainda é menino espiritual. Preste atenção, amados. Isso aqui são princípios fundamentais para nós. Romanos capítulo 8, verso 25. Romanos 8, 25. A Bíblia fala muito sobre tempo. Romanos 8, 25.
O problema é que o meu tempo acabou. Romanos 8:25 diz o seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Queridos, esperar não é ruim. Diga a pessoa do seu lado: esperar não é ruim. Agora, você tem que esperar com paciência. Porque se você não tiver paciência, o esperar é muito ruim. Esperar com paciência. Queridos, Deus usa esse período de espera. Como é que Deus usa o período de espera? Nesse período, Ele vai te trabalhando para você crescer em experiências. As coisas acontecem imediatamente, algumas acontecem, mas nem tudo acontece imediatamente. Amados, quando é que Jesus começou o seu ministério? Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com 30 anos de idade, se você não sabia. Quem aqui tem menos de 30 anos de idade, levanta o braço. Menos de 30 anos. Poxa, só tem pouco jovem aqui, hein? Com menos... Ô, Dalvo! Menos de 30 anos de idade. Só tem pessoas de longos dias aqui. Queridos, Jesus só começou o seu ministério com 30 anos de idade. Não foi com 29, não foi com 18, não foi com 15, não foi com 25, não foi com 29, com 27, foi com 30. É claro que você não vai se comparar com Jesus, eu só estou dizendo que há um tempo para todas as coisas. Posso ver o amém? Isso é importante você observar. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Eu sei que os jovens, eu também não gostava de ouvir essa mensagem, sabia? Quando eu tinha 18 anos, eu não gostava dessa mensagem. Agora eu tenho 46, agora eu posso pregar. É, né? Agora eu posso pregar. Antes eu não gostava de pregar essas coisas, não. É por isso que eu apanhei muito na vida, queridos. É por isso que eu apanhei muito na vida. Amados, a gente faz coisas fora do tempo, a gente até faz, mas não sai perfeito. Eu vou repetir. Às vezes a gente faz coisas fora do tempo, a gente até faz, mas não sai perfeito. Hebreus capítulo 6, versos 10, diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Olha só como é que Deus olha o nosso trabalho. E do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, a mesma diligência, o mesmo zelo, a mesma dedicação, para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis, veja, indolentes. O que é indolente? Negligente. Mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Pela fé e pela paciência herdam as promessas. Enquanto eles estão esperando, o que eles estão fazendo? Trabalhando, mas esperando com paciência. Posso ver amém? Nós temos que ficar firmes até acontecer. Olha o versículo 15 desse mesmo capítulo. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Com quantos anos ele obteve a promessa? 100 anos de idade. Oh, meu Deus do céu.
Aquele filho não era para Abraão, meu amado. Abraão teve o gostinho de saber, eu tive um filho. Mas aquele filho era mais do que o filho de Abraão. Tinha muita coisa por trás de Isaac. Na espera, somos mudados de dentro para fora. Algo a mais que nós podemos falar. Há processos nessa espera. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 26. Jesus falando do reino de Deus, preste atenção. Marcos 4, 26. Diz o seguinte: disse ainda: o reino de Deus é assim como que se um homem lançasse a semente à terra. Verso 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Verso 28. A terra por si mesma frutifica, primeiramente a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espiga. Cheio na espiga, o grão cheio da espiga. Em outras palavras, a fase da erva, a fase da espiga e a fase do grão na espiga. Que fase você está? Que fase da tua vida você está? Agora, se você desenterrar o que você plantou, você vai matar o processo. Se você tentar apressar, eu vi uma história fantástica, amados. Se você vê uma borboleta nascendo, ela faz muita força para sair do casulo, mas se você ajudar, preste atenção que eu vou falar aqui. Se você ajudar a borboleta a sair do casulo, ela vai sair enfraquecida. Por quê? Porque o esforço que ela faz para sair do casulo fortifica a sua estrutura para ela resistir à vida. Às vezes, amados, nós queremos ajudar as pessoas, preste atenção, pondera o que eu estou falando aqui. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas para apressar o processo e nós atrapalhamos o processo. Porque nós estamos ajudando, tentando aliviar aquela pessoa daquele processo que ela vai ter que passar, daquele esforço que ela vai ter que fazer, daquela dedicação de enfrentar as adversidades daquela fase da vida. E nós atrapalhamos o processo. Pondera o que eu estou falando, amados. Pondera o que eu estou falando. Aplica isso, por exemplo, dentro de casa. Aplica isso no seu ministério. Aplica isso com pessoas. Eu vou ter que correr um pouco. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se nós não entendermos, amados, que esse tempo, ele é determinado. Existe um outro versículo, eu acho que eu não anotei aqui esse outro versículo, que fala que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Eu vou puxar na minha mente esse versículo. Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus, você, poxa, Jesus poderia ter vindo 2000 anos antes.
Jesus poderia ter vindo no 2º milênio, no 3º milênio, mas a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Há um tempo para todas as coisas, até para a revelação de Jesus. Jesus não veio antes e nem depois do tempo que estava sendo determinado. Queridos, vamos ficar de pé nesta hora.